Se a gente não tem o material mais importante do processo seletivo, que é o comportamento daquelas pessoas, que é aquilo que elas são de fato, corre o risco de eu colocar uma pessoa da mineração num banco, uma pessoa do banco na mineração e a coisa vai desandar. E não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Que no final do dia é isso que importa. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Vez Jobs. Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio da Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Gederson. A gente está refazendo a gravação que nós fizemos há pouco com o Vitor e com a Isabela, porque começou a chover. A gente está, inclusive, escutando aqui os raios e a água caindo aqui no teto do estúdio, né? E acabou a luz e a gente perdeu a gravação toda que a gente fez. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar a segunda vez, né? Se vai ficar melhor, sabe faz ao vivo. Vamos, ou pior, sei lá. Não, vai ficar bom. Vai ficar bom, né? Então tá, a gente promete. Então vamos falar sobre programas de trainees. Se você tem filho na idade de trainee ou tá chegando lá, chama ele para assistir o programa rapidinho. Aliás, dá pause, né? Dá pause e chama lá. Então estamos aqui com o Vitor. Não manda o link porque ele não vai ver, tá? Chama. Então, curte, aqui compartilha, comenta, né, também, né? Se inscreve no canal. Essa abertura tá longa demais. Essa abertura tá longa demais. Bom, já avacalhamos tudo, agora vamos. Vitor Varandas, da Vez Jobs, e Isabela Dumont, da Aura, que é uma mineradora de ouro e cobre. A gente vai falar sobre o programa de trainee. E eu quero começar com você, Isabela, falando por que uma empresa tem um programa de trainees. Bom, a Aura, então, como você disse, é uma mineradora de ouro e cobre. A gente está numa linha de crescimento forte. Assim, a gente dobrou de tamanho nos últimos 2 anos, vai dobrar de novo de tamanho nos próximos anos. E justamente para sustentar esse crescimento, a gente vai precisar de mais líderes, mais pessoas qualificadas. Então, o programa de trainee entra justamente para suprir isso, além de trazer muita oxigenação de mercado, trazer, né, diversidade cognitiva e aí por aí vai. Então, ele nos ajuda nisso. Ótimo, eu vou te desafiar nesse segundo ponto, né? Se é verdade que a Aura quer realmente esse questionamento do status quo, né? Vocês querem o trainee pelo potencial, pelas perspectivas novas que eles vão trazer? Não é fácil, né? Porque a gente tem que preparar o ambiente, preparar a liderança, ser questionado, não é para qualquer um. Mas a gente tem justamente preparado a nossa cultura, o nosso ambiente para trazer esse questionamento, porque a gente acredita que assim a gente aprende, evolui e faz as coisas diferentes, né? A Aura tem o slogan aí de fazermos mineração de um jeito diferente e é justamente por isso. A gente está um pouco diferente na linha das outras mineradoras que tem uma linha um pouco mais conservadora, mais tradicional. Então o programa de trainee não é só para eles, ele prepara também as lideranças que vão recebê-los. Sim. Quando que vocês começaram? Só para ter uma... A gente começou em 2021, o programa de trainee, ele é relativamente recente. Uhum. Então já tem uma turma lá dentro? Já tem duas turmas já formadas. Tá, já vai para a terceira daqui a pouquinho. Legal. Fala do programa, como é que é? Bem, o programa então tem uma duração de 18 meses. Os trainees estão alocados em todas as nossas unidades. A gente tem unidades em Tocantins, Mato Grosso, México, Honduras, Rio Grande do Norte. E estamos crescendo, vamos ter mais unidades aí daqui a pouco. Então, os trainees estão nessas unidades. Programa de 12 meses. A gente tem um programa de desenvolvimento também bem robusto para quem está nesses 18 meses, com desenvolvimento de projeto, formação de ferramentas aí de gestão, né, desde a gestão emocional até a gestão de projetos. É um programa bem robusto. E eles estão alocados presencialmente nessas... Uau! Presencialmente. São lugares bem remotos, né? Bem remotos. Porque são nas minas? São nas minas, nas minas que estão aí a algumas 300, 500 quilômetros das capitais. São cidades menores, onde tem ouro. Não tem ouro em São Paulo, não tem ouro em Belo Horizonte. O ouro está... É isso. No interior. E como é que você consegue atrair o jovem para ir para esses lugares tão distantes hoje em dia? Bem, um pacote de remuneração diferenciado, né? Normalmente um programa de trainee tem ali um olhar diferente e um ambiente de muita autonomia. A gente acredita que o aprendizado ele passa pela autonomia com responsabilidade, né? Autonomia onde eu tomo a decisão, eu me responsabilizo por ela, eu tenho um tutor ali como trainee que está me direcionando, mas essa aceleração de aprendizagem
É o que vale atrai, muito, né? E o vale atrai- muito, né? Aham. Como muitos estão tendo a primeira experiência ali depois de sair da faculdade, alguns já tiveram alguma experiência, então eu falo que é um aprendizado de vida também, porque eles estão em áreas remotas, muitas vezes estão indo sozinhos, primeira vez que eles estão indo morar sozinhos. Então a empresa também cuida muito disso, né? Está muito atenta a isso. Tanto que para todo o processo seletivo a gente leva os trainees nas unidades. Então, na versão 1 da nossa gravação, você comentou, você falou um pouquinho, né, das dificuldades dos processos anteriores, né, e de realmente você conseguir as pessoas que você queria. O que o Vitor e a Vest Jobs trouxeram de diferente? Bom, eu acho que o principal e o crucial foi o olhar para o indivíduo ali, porque o programa de trainee ele tem volumes muito grandes, né? Você tem um número de candidaturas gigantesco, mas você conseguir entender, o Vitor conhece muito da liderança da Aura, ele conhece cada diretor das unidades, ele conhece os gerentes que estão ali, então ele conseguir trazer um match, né, entre aquele trainee com aquele líder, porque a nossa taxa de retenção é altíssima, né, no programa de trainee, a gente está com mais de 90% de trainees que continuam no programa com um mercado super aquecido. Sim. É verdade. 90, né? Uau. E como é que você faz isso, então? Eu acho que tem uma coisa que é muito bacana, que é o seguinte, né? Eu, Vitor, venho de muito tempo como headhunter. Né? Então, eu acho que eu consegui juntar o melhor dos dois mundos. Então, eu consigo falar com os candidatos e eu consigo passar a mão no telefone, mandar um WhatsApp para um diretor e falar, cara, a gente está com um sinal amarelo aqui. Acho que esse é um ponto, essa navegabilidade, né? Então, eu consigo falar com o trainee e consigo falar com os executivos da empresa. Como é que você desenvolveu esse acesso aos executivos da empresa? Aí é que é o segundo ponto. Tá. Né? Então, hoje, com a Aura, existe uma parceria tão simbiótica, tão perfeita, né? Não perfeita, que né, a gente não pode ser assim, mas eu tenho uma liberdade muito grande nesse sentido, de realmente passar a mão no telefone, ligar para os diretores da empresa e falar, olha, vamos dar uma olhada nesse ponto aqui, que esse ponto não está funcionando bem. E isso, a Isa e toda a equipe da Aura me dão essa baita parceria. Né? Mas você conhece as operações da Aura, né? Você já visitou esses Cada sites uma todos? delas. Cada uma delas. Cada uma não, falta uma, que é a de Honduras. Wilton, tô aceitando, tô esperando o seu convite. Então eu conheço o México, conheço Borborema, que é em Currais Novos, Rio Grande do Norte, Almas, que é no Tocantins, não confundam com Palmas, a capital, um pouquinho mais longe, e Pontes de Lacerda, que é no interior do Mato Grosso. Tá. Então, eu visitei cada uma dessas unidades, eu conheci a cidade, então, até na hora de falar para os candidatos e dar um choque de realidade neles, é importante, né? Olha, você não está indo para Belo Horizonte, você não está indo para Cuiabá, você não está indo para Palmas, você está indo para 400 quilômetros para frente. Né? Porque talvez o programa trainee, o nome, já romantiza um pouco também esse processo, Sim. né? É isso. Então o jovem já fica, uau, estou fazendo parte do programa de trainees da Aura, uma mineradora ouro e cobre, né? Então tudo vai ficando grande, né? E vai ficando bonito, né? É isso. Aí quando vê, ele chega na cidade de Almas, que com todo respeito a Almas, eu não sei o tamanho da cidade de Almas, mas ele começa a cair um pouco esse brilho do ouro, né? da empresa, e a realidade vai ficando talvez um pouco mais dura, ou diferente daquilo que ele tinha pensado, né? E eu acho que aí está um grande ponto que conecta com o propósito de muitos trainees, porque a gente, como a mineração chega em alguns lugares que muitos recursos não chegam, assim, são lugares Remotos mesmo. remotos e que a gente tem a oportunidade de fazer a diferença e criar um ambiente mais próspero para as pessoas que estão ali. Então, se as pessoas estão realmente conectadas com esse propósito que a Aura faz em todas as cidades onde ela está, isso faz sentido, né? Você falou agora que você tem a liberdade de falar com os gestores desses trainees, né? Então, o que eu estou entendendo é que você não apenas faz o recrutamento e seleção, entrega os trainees para a Isabela, você acompanha esses jovens também ao longo do programa, né? Então, que é super interessante, né? Porque as tradicionais consultorias cortam, né? Aqui, ó, toma. E não tem compromisso com o resto, com o sucesso dos jovens, né? Com a continuidade do programa. A gente tem esse carinho e esse cuidado, né? Acho que
a gente não quer comoditizar isso. Eu acho que quando a gente veio para esse mercado, a gente falou, não, a gente quer... Vou pegar emprestado o slogan da Aura agora. A gente quer fazer trainee de uma forma diferente também, né? Acho que é por isso que a gente se dá tão bem, né, Isa? Então, é um acompanhamento muito próximo. E então, mesmo depois que eles entram e dentro do processo de desenvolvimento, a gente faz check-ups a cada trimestre, mais ou menos. Eu sento com cada um deles, a gente conversa, a gente faz leitura de cenário, eu sento com os gestores dele aí, como é que tá, o que para a gente poder ir conduzindo e caminhando isso de uma forma saudável. Né? E no processo, o que tem de diferente? No processo, né, o que a gente costuma dizer? Esse é um processo que é grande por natureza. Né? Imagina, a Aura, com todas as características que dificultam a atração de um grande volume de candidatos. A gente, desde o momento da comunicação, do primeiro contato com esses candidatos, isso é feito de forma muito transparente, muito clara, muito pragmática. Né? Dinâmicas de grupo. Né? É um processo como outro qualquer hoje de trainee, quando a gente fala de uma inscrição, um fit cultural, que é um teste clássico hoje de mercado para esse tipo de processo, prova de lógica. A Aura foi é uma empresa que não pede a questão do inglês, porque entende que isso é desenvolvível para as pessoas. E cada vez menos necessário com a inteligência artificial que a gente tem hoje, né? Exatamente. Eu sei falar japonês e alemão, e aprendi nos últimos 2 dias. Sabia disso? Eu fiquei sabendo dessa, Marcelo. Fazer um recorte, editar, quando for editar o vídeo, coloca isso. Então, por gentileza, agora vamos ouvir o Marcelo falando um pouquinho de japonês agora. Vamos botar, Fernando coloca isso no vídeo pra gente aí. Muito bom. E quando a gente fala dessa proximidade, a gente só consegue entender o candidato ou a candidata, e essa é uma característica que depois me lembra de falar de candidatas, que eu acho que é um ponto muito legal da Aura. Se você consegue efetivamente se conectar de forma legítima com essas pessoas que estão participando do processo seletivo. Então, dinâmicas de grupo bem reduzidas, bem pequenininhas, conduzidas ou por mim diretamente ou por uma outra sócia da VES. Então, isso acaba criando uma proximidade, uma relação muito aberta com essa turma de entender, cara, será que essa pessoa... Usando uma palavra, um termo um pouco mais do jargão popular, né? Será que aguenta o tranco, né, de estar ali? Porque a gente está falando de pessoas de 20 e poucos anos de idade que vão sair de casa, em alguns casos, pela primeira vez. Né? E aí estão lá, firmes e fortes. E agora, curiosidade, né? Você está indo para esse lado aí. O ambiente de trabalho é hostil, assim, no sentido, né? Porque eu fico imaginando, eu nunca trabalhei em indústria de mineração. Eles vão para a operação mesmo? Como é que funciona? Né? Porque não são flores, né, o dia a dia. Como é que... Mas hoje o ambiente da mineração evoluiu muito, né? Antigamente você tinha ali máquinas muito arcaicas, hoje tem muito automatizado, com muita segurança, com equipamentos de proteção. Então hoje o ambiente da mineração é muito bom, assim, é muito saudável e não é muito diferente de antigamente. É um ambiente industrial. É um ambiente industrial. Né? A maioria das nossas minas são a céu aberto. A gente tem uma mina no México que é underground. Mas são ambientes muito organizados, com equipamentos muito evoluídos. Hoje está muito bom o ambiente de mineração. Evoluiu muito. Vamos dar umas recomendações aqui para os candidatos a trainee. O que vocês buscam no perfil? O que vocês querem ver? Autonomia, eu acho que é um ponto importante para a Aura, né, muito. Isa? Essa cultura da Aura de... E aí aqui a gente está falando bem Aura, né? Não, a Isa falou, né, que a decisão é descentralizada, totalmente. Então o pessoal tem muita autonomia nas unidades de negócio. Totalmente. Eu acho que tem uma questão de adaptabilidade, né? Esse cenário de estar longe de casa, longe de família é importante também. Capacidade de aprender, eu acho que é outro ponto legal, né, Isa? De estar aberto, de estar realmente disponível para absorver conhecimento, porque nesse modelo de descentralização, como diria o tio Ben do Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então, com um bocado de autonomia, eles também têm responsabilidades bem grandes. Então, só para a gente trazer um exemplo específico da Aura, eles desenvolvem projetos a cada trimestre, basicamente,
E hoje a gente já está com um volume de ganho que já pagou o projeto, o investimento. Do próprio programa. Esses projetos desenvolvidos pelos trainees foram implementados e trouxeram resultados que pagam o programa, é isso que você está dizendo? Exatamente. Hoje isso está na casa de 5 ou 6 vezes o valor investido já. Então. Que a gente sabe que um programa de trainee é altíssimo o investimento. Então, fechou a conta. Isso é muito bom. Um programa de trainee com ROI. Isso você aí. foi trainee? Não fui, participei de processo. Vamos voltar para esse assunto. Não, deixa eu parar isso aqui. Deixa eu explicar. Eu vou até olhar para a câmera. A gente está regravando. Né? A gente está regravando e o Marcelo está simplesmente espizinhando o pobre do Gederson aqui. Não ia deixar passar. Depois tem a pergunta para ele, né? O Gederson até travou ali, olhou para cima. Cara, ele vai voltar com esse assunto. Pô, tem que responder isso, João. Você tomou bomba? Você tomou bomba, então? Tomou bomba no processo de trainee. Que merda. Não fui o escolhido. Mas vamos lá, vamos voltar ao tempo. 1993. Você vai começar vamos justificar a coisa. Não justificar não, mas só colocar na régua certa, né? Participei de um processo de trainee na época, fui selecionado, né, para fazer parte do programa. Já tinha comentado o nome da empresa na época. Passou em algumas etapas. Passei em algumas etapas, fui selecionado, fui para reunião coletiva, enfim, da Schlumberger de petróleo. Na época. Puxa, eu estava maravilhado de estar já fazendo parte do processo. Saindo, né? de onde mesmo? Porto Alegre? Não, saí de Cruz Alta, mas o processo foi em Porto Alegre. Mas lembra-se como se fosse ontem, né? Incrível como isso marca a vida da gente. Já que estamos espizinhando. E até o fato de não ter sido escolhido, eu comentei isso aqui, né? Porque na época eu com 20, 21, poucos nãos eu tinha ouvido até então. Né? Eu já fazia estágio numa grande construtora, fazia engenharia civil na época, né? Sou formado em engenharia civil, mas era bolsista de iniciação científica na faculdade. Então, assim, isso tudo fez com que eu fosse um dos escolhidos para fazer parte do processo. Mas, em um determinado momento, não fui o escolhido. Mas o mais interessante disso tudo, né, é que logo depois eu fiz toda a minha carreira corporativa na indústria de petróleo. Olha, né, assim... sei lá se existe coincidência ou não, mas fui para trabalhei numa empresa americana de petróleo, depois uma empresa espanhola, depois uma empresa inglesa, enfim, mas não foi na Schlumberger que eu trabalhei, mas participei sim e foi super bacana para aquele momento. Legal. Você sabe que é legal isso que você está trazendo? Deixa eu só pegar aqui o gancho. Esses dias eu falei com uma pessoa que me entrevistou em um dos programas trainees do qual eu fiz a entrevista. Eu sei o nome dessa pessoa até hoje. Eu sei quem tava lá. Você odeia essa pessoa com todas as coisas até hoje? É isso? Ela tá provocativa. De verdade, cai a luz de novo. O Marcelo, cara, eu acho que o Marcelo tá meio bravo com esse negócio da luz, eu acho. Mas... esse é um assunto que a gente não tratou da primeira vez. Então deixa eu trazer uma novidade para ver se o Marcelo fica melhor. Isso marca profundamente, né? E hoje eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida e a gente estava falando, né? Como que as dificuldades às vezes abrem portas pra gente de uma forma fabulosa, né? Talvez se eu tivesse sido aprovado naquele processo seletivo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, não teria galgado os degraus que eu galguei. Isso já fica como recomendação. Aprendizado. Não, uma recomendação boa. Como a gente demais, encara os assim. nãos, Pra quem tá né? fazendo processos hoje, tá tomando não pela frente, olha só. Calma, vai, né? segue, Fica calmo. segue. Fica calmo, tenta entender o porquê desse não, né? Foi o que eu fiz na época. Cara, um programa trainee mais concorrido. Vamos lá, a gente que tem um pouco mais de cabelo branco, né? A Isa não, a gente tem um bocado aqui. Tenho também. Vamos lá, qual era o... país, eu não. Eu quero... A gente, quando estava na fase de prestar vestibular, qual era o curso mais temido de todos, né? E ainda continua sendo até hoje. É um curso de medicina, né? Todo mundo fala, nossa, um curso de medicina, 100 pessoas por vaga, né? Você fala, caramba, calma aí. Um trainee, às vezes, chega a ter 1000 pessoas por vaga. É muito mais difícil, é muito mais complexo, né? E um não em uma companhia não quer dizer que você recebeu um não do mercado como um todo. Né? Então, empresas são diferentes, empresas buscam perfis diferentes. Né? Uma pessoa que trabalha na Faria Lima não é uma pessoa que vai trabalhar no interior do Mato Grosso e vice-versa. Né? É tão claro como isso. Legal. Bom, vocês dois sobreviveram, né? Aos nãos, né? Tem gente que está magoada porque tomou bomba num processo, não tem muito tempo que eu tô sabendo. Vamos falar disso agora. Não, mas isso também, assim, poucos foram os nãos, até para, né, assim, mas esse foi um não importante.
né? Porque logo depois, eu participei de um processo de uma vaga numa empresa multinacional americana de petróleo, sem experiência. Foi logo depois, 2 anos depois de formado. E eu fui fazendo parte do processo, e depois que eu fiquei sabendo que era uma vaga só e a quantidade de candidatos que tinham, porque daí o dono da vaga me falou, você quer saber como é que foi o processo? Eu digo, quero. E aí ele falou a quantidade de gente que foi, né? E daí eu me interessei em querer saber o porquê de ter sido escolhido. Mas conta você, Marcelo, qual a tua experiência que você tem como trainee? Nem ATS e nem só consultoria. Essa é a Vez Jobs, uma plataforma exclusiva para programas de trainees e estágio. Tecnologia para facilitar a vida de candidatos e recrutadores. Acesse vez.jobs. Eu nunca fui candidato a programa de nenhum trainee, mas, quer dizer, não é verdade o que eu falei agora, né? No passado, né? Eu não tenho, no início de carreira eu não fui candidato a nenhum programa de trainee. Mas, recentemente, escutando meu filho e meu sobrinho reclamando dos processos seletivos, da qualidade dos processos seletivos que eles participaram para o programa de trainees, das interações, do vocabulário, da falta de feedback e outras coisas que quem está participando hoje com certeza tem essa experiência, né? Porque não está participando de um processo conduzido pela Vez Jobs. Obrigado. Eu resolvi, né, de tanto ouvi-los reclamar, eu resolvi, cara, vou experimentar isso, eu quero ver como é que isso rola assim, né? E eu conto isso com mais detalhe no episódio que a gente gravou com o Natan e com a Maria Eduarda. Bom, e aí eu me inscrevi num processo seletivo. Há 2 anos atrás, agora, né? Agora, já depois de não estar mais no mercado corporativo. Eu entrei lá no programa. E tomei bomba. Fui reprovado. Ou seja, você não chegou a ser entrevistado, né? Não passei da primeira etapa, cara. Nem passei da primeira etapa. Caí no negócio, no assessment online ali, cara. No teste de lógica, ainda mais. E eu sou engenheiro, né? De sistemas. Como é que eu vou ser reprovado no Você não conseguiu nem hackear o sistema. Eu não hackeei. Pois é, eu sou bom em hackear as coisas, mas nesse não. Esse aí Falhei demais. Então, vamos aproveitar e pedir recomendações para nós dois, para os nossos próximos processos de trainee. O que vocês recomendam? Para a gente passar, para a gente ser aprovado, exatamente. Então, o que vocês recomendam para os candidatos a trainee hoje? Como é que a gente se prepara? Como é que a gente se comporta durante o processo? Programa de trainee. Acho que tem uma frase que eu gosto bastante que é: o óbvio precisa ser dito, né? E ser a gente mesmo é importante. Acho que esse é o primeiro passo. E a gente super entende que tem essas barreiras, né? De prova de lógica, fit cultural, às vezes uma prova de inglês, mas o importante é você chegar numa etapa de dinâmica de grupo e botar pra quebrar, sabe? Tipo, ali entrega você. Tudo, né? Entrega tudo. E o entrega tudo é delicado, Gederson, porque o entrega tudo não é entrega mais do que você pode. Entrega o teu melhor, né? Porque é ali que a coisa vai realmente acontecer de uma forma bacana. E por isso esse cuidado que a gente tem, que eu comentei agora há pouco, né? Quem conduz o dinâmica de grupo na VES sou eu, né? Ou a Narra, que é a outra sócia da VES, que são pessoas que estão conectadas com o cliente de uma forma única, né? Então, se a gente não tem o material mais importante do processo seletivo, que é o comportamento daquelas pessoas, que é aquilo que elas são de fato, corre o risco de eu colocar uma pessoa da mineração num banco, uma pessoa do banco na mineração, e a coisa vai desandar. E não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Que no final do dia é isso que importa, né? Eu quero... Sempre que eu começo algumas reuniões, eu sempre pergunto, né? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Né? Com a garotada. Com a garotada, né? Tem dia que eles não estão e faz parte da vida, a gente não é feliz o tempo como todo. todo mundo, né? Tem dia que eles falam, nossa, tá difícil, tá pesado. E ali eu acho que o fato de ter trabalhado em indústria e tudo mais facilita bastante, né? De entender o que eles estão vivendo, de entender aquele cenário e realmente ir trabalhando isso neles de uma forma bem tranquila, assim, bem tranquila mesmo. Seja você mesmo para você não ser chamado por motivos equivocados também, Exato. né? Aí você chega lá dentro, você é você mesmo, aí não era bem isso o que a gente esperava dele. E quando eu falo entrega tudo, né? Entrega tudo que você tem para entregar também. É né? isso. Não inventa não história, inventa moda. Porque a conta vai chegar mais tarde. Vai Né? chegar. E aí vai ficar chato. Sim. E aí, né? Não inventa. A empresa que não te contratou, de repente, cara, verdade, pode ter sido um grande livramento para você e para a própria empresa, né? Já que na era dos podcasts a palavra
Livramento ainda tá rolando por aí. Então, pode ter sido o grande pontapé para você estar em outros lugares, Sim, né, cara? sim. Hoje em dia Tá tem tudo certo. muito mais tecnologia, né, do que na época que o Gederson fez lá o programa dele. Por exemplo, tem entrevistas em vídeo de forma assíncrona, né? Sim. E que não tem ninguém do outro lado. Então eu sou um candidato, eu tenho que gravar um vídeo falando sobre mim, respondendo algumas perguntas. Como é que o que você recomenda para o jovem para se preparar para esse momento? Assim? O que você faz? Eu de novo aqui, Isa. É interessante, né? A gente quando a VES nasceu como uma empresa de tecnologia. A gente não nasceu consultoria. A gente fez um caminho um pouquinho diferente das consultorias de trainees que aí estão, né, dentro desse mundo que a gente está vivendo. A gente sempre se preocupou muito com user experience para a nossa plataforma. A gente falava, caramba, um candidato gravar um vídeo, enviar esse vídeo para a gente, vai gerar uma baita ansiedade, né? Porque aí a pessoa grava o vídeo, olha... Não ficou bom, eu vou gravar outro. Aí eles gravam outro. No final, juro pra vocês, a gente poderia assistir 1000 vídeos. Eram 1000 vídeos iguais, porque eles faziam o mesmo vídeo, né? Então, o que a gente desenvolveu na VES para dar uma quebrada nisso? Eles gravam vídeos de forma assíncrona ainda, mas é uma gravação ao vivo. Então, eles entram, assistem a Isa fazendo uma pergunta, que todo mundo já vai conhecer a Isa, já começa a falar, caramba, não, alguém da empresa parou para poder falar comigo de alguma forma. Muitas vezes eles começam respondendo no vídeo assim, oi Isabela, tudo bem? E é demais. Sem perceber que é gravado, né? Exato. Mas um toquezinho. É um toquezinho simples. Uma pergunta escrita assim, Exato. ou receber por e-mail a Exato. pergunta, grava aí um vídeo respondendo essa pergunta. Eram vídeos insuportáveis de assistir, porque ele, muda a dinâmica mesmo. Muda completamente. Eles gravam o vídeo de forma muito mais espontânea, né? E é engraçadíssimo. Lógico, a gente tem, né, pegadinhas bem legais, assim, se a gente for contar a história disso, a gente pode gravar um outro podcast só sobre isso. Mas essa gravação, mesmo que assíncrona, de forma ao vivo, facilita muito para as pessoas candidatas, tanto como pra gente também. As pessoas gravam mais naturalmente e a gente não fica assistindo vídeos repetidos chatos. E outra coisa, a gente conseguiu aumentar a taxa de conversão, a taxa de adesão ao vídeo. Porque a pessoa às vezes entra num looping tão grande de, cara, vou ter que gravar, não grava. E aí perde a etapa do processo. De ansiedade mesmo. A gente fez um baita comparativo de subir e gravar ao vivo. Aqui na gravação ao vivo, a taxa de conversão é 30%. Essa sacada de que desse método ia ser diferente? Assim? A gente começou essa história do vídeo, a VES nasceu daí, né? A gente nasceu como uma plataforma de vídeo entrevista. Então, a gente levou isso para o mundo dos trainees. E super funcionou. Super funcionou. A gente tem colhido bons frutos. Às vezes eu falo com os meninos da Isa, né? Os meninos e meninas, que aqui, lembra que a gente vai voltar nesse ponto em algum momento. E eles falam, cara, eu tomei um baita susto gravando o vídeo, mas fui eu mesma. Entreguei ali o que eu tinha pra... da experiência, né? Exato, entende? Que é importante esse momento. E isso é interessante, né? Se a pessoa resolveu não estou em condições de gravar, não quero fazer esse grife. Poxa, ele saiu do processo, né? Ele não vai participar. Mas aí também você já analisa um ponto do tipo, cara, viver sob pressão, né? Do tipo, cara, o mundo acontece agora, né? Não posso contar com você, vai lá, volta, te prepara e amanhã você me responde. Não, a coisa está acontecendo agora, né? É isso aí. E aí um vídeo parece banal, simples, mas é uma forma de se analisar isso, né? Fazer uma pergunta aqui. Chegou lá no final do processo, tem 20 pessoas que você quer contratar, você faz 20 propostas. Como é que o jovem avalia se ele quer ou não quer realmente aceitar essa proposta? Eita. Diversas variáveis, né? Mas tem um ponto, e aí eu vou jogar a bola aqui para Isa, dessa proximidade com as pessoas candidatas, né? Então, acho que o fato... Conta aí, vai, como que vocês fazem antes da proposta para eles, o que vocês fazem aí, que eu acho que é muito legal e um baita diferencial. A gente entende que é super importante que eles conheçam a cidade onde eles vão morar, a empresa, o ambiente, antes de aceitar a proposta. Então, a gente leva todos os trainees para a unidade conhecerem. E aí, então, depois eles... Eles passam quanto tempo nas unidades? São
poucos dias ali. Em poucos dias dá para conhecer a cidade. Mas não é um bate-volta, é alguns dias, exatamente. Tem uma experiência muito maior do que é a cidade, do que é o local de trabalho. Faz toda a diferença. Toda. Eu tive casos da Aura de pessoas que deram bug mesmo, né? Tipo, uma pessoa que vinha de um outro estado, chegou na unidade, a pessoa falou, não vai rolar. Não quero. Porque tem isso, né? As pessoas têm que ter consciência de que a empresa vai convidar elas para trabalhar e eles podem falar não. Né? Sim. E a gente até prefere que seja nessa hora. Sim, né, é mundo adulto, né? É isso aí. É esse o ponto que eu queria estressar aqui, né? Que tudo bem dizer não para uma proposta de trabalho. Tudo bem. Se ela não faz sentido para você, por qualquer motivo que seja. Pode ser a localização, mas pode ser o tipo de trabalho, pode ser o salário, pode ser qualquer coisa sua, pessoal. Não quero. Tudo bem. De boa. Eu acho que as empresas até preferem, né, Isa? Que seja logo no começo. Muito, E eu acho que até a lógica um pouco da Aura, assim, dessa cultura de muita transparência para quem está de fora e para quem está dentro. Às vezes a gente pode até oferecer uma cadeira de liderança para quem está dentro e a pessoa fala, não, isso não é para mim. E para o candidato também se aplica muito, né? Aliás, esse ponto de liderança que você está trazendo é outro interessante também, né? Que as pessoas estão se dando conta que você precisa ter aptidão para ser líder. Então, tem muita gente hoje recusando posições de liderança por isso, né? Se dando conta, não quero ser líder. E que bom que as pessoas podem recusar, porque antigamente as pessoas não tinham essa opção. Iam para aquela posição em sofrimento, né? E viviam uma carreira angustiante. Ou se negava, estava fora da empresa também. Não tinha espaço, né? Era ia ser um péssimo líder, ia ter todo esse problema. Não está envolvido. Você perdia um excelente especialista e não ganhava um líder. Piorava tudo. Né? Exatamente. Mas a diferença que eu acho e vejo no programa de trainee as regras de um programa de trainee estão muito bem escritas, né? Diferente quando você está fazendo uma vaga ou uma posição de liderança, que existem coisas negociáveis, né? Sim. Acho que num programa de trainee não tem, né? Você, o candidato não fica dizendo, não, eu só vou... Não, você já sabe tudo no início do processo. Né? Na largada, você já tem essa transparência total. Isso muda um pouco, né? Porque quando você está entrevistando para uma vaga ou para uma posição, existe um gap aí de Você sabe que eu não fazia isso, né? Você sabe. Eu sei que você não é favorável. Eu não quer saber disso. Não quero saber disso. Eu não negocio. Eu já digo também. As mas condições da vaga são essas daqui. Se você quer. Se você não quer, não quer. A galera tem um receio, né? De falar disso, né? De forma transparente. Virou meio tabu, né? Virou meio tabu. Mas qual é a remuneração da vaga? Não, para. Tem que falar, né? Tem que dizer. Eu falava isso logo no início do processo. Se te interessa, o que a gente continua conversando. Se não te interessa, desculpa, porque não tem negociação. Eu vou pro mercado. Nossa, ainda bem que você nunca me entrevistou. Ele já me entrevistou, ele já me contratou. Eu não passei na Schlumberger, mas passei por ele. Olha o avanço do profissional, né? Eu sempre fui meio chato. Então, mas só para fechar a coisa da oferta final, então, é porque tem muita gente que se aproxima e se fala e comenta assim, pô, mas eu participei, eu quero um programa de trainee, é um programa de trainee, é uma empresa boa, eu participei de 8 etapas, eu fui aprovado, eu tô com a oferta na mão, eu vou dizer não? Tem. E tá tudo bem. De verdade, tá tudo bem. Mais uma vez, a Aura leva o pessoal lá na cidade, porque às vezes a gente fala, não... Vai ficar feio pra mim depois? Eu vou ter uma bola preta assim, nas costas, marcado. Absolutamente não. Pra você ter uma ideia, esses dias a gente tava conversando, né, Isa, sobre... Vitor, vamos dar uma repassada, de repente, em quem passou nos nossos processos seletivos? Vamos falar de outras posições para essas pessoas, de repente, em outra unidade? Porque... E acontece muito isso. Muito. Por quê? Porque, cara, que legal que aquele momento você não pôde estar aqui. Isso não quer dizer que você não seja um baita talento ao ponto de você ter chegado na final de um processo, né? E tem... A nossa vida ela é composta por diversas áreas, né? Então tem o campo social. Então, cara, eu tô disponível para poder ficar longe do meu campo social. Campo familiar, que é importante, e o campo grana, inclusive, né? Afinal de contas, ainda roda essa tríade. Então, de repente, uma companhia oferecer uma grana maior ou uma condição sócio-familiar melhor, cara, tá tudo bem, né? Eles fazem os candidatos, e isso não é um problema também, né? Os candidatos, eles fazem uma média de 5 a 10 processos paralelos simultâneos, né?
porque eles acontecem em períodos semelhantes, né? semelhantes. Tanto de vida mais ou menos deles, na mesma época do acadêmica, ano para as empresas. E as empresas fazem na mesma tem época. Tem a quase data de formatura. É quase um também. vestibular mesmo, né? É quase um vestibular. Ou sei lá, uma prova de vestibular. mestrado, ou uma prova de residência para o médico. aí. Né? Agora, vou me gabar aqui junto com a Isa, tá? Sim, A gente fez um trabalho tão legal de base com eles, tão legal, tão legal. A gente fez 11 propostas, 11 pessoas aceitaram. Inclusive, você filmou eles É, recebendo. puxa, esse Ficou vídeo muito é muito legal. Muito Esse legal. vídeo é muito legal. Manda pra gente que a gente coloca um pedacinho na. Bora. Você Se fez, puder, a oferta, Marcelo, a colocar oferta no episódio. foi super legal, muito A oferta boa. foi por vídeo. Foi por vídeo. Lembra que a gente falou da dinâmica da videoentrevista? É. A gente fez um baita making-off do processo seletivo. Aham. Vocês vão estragar a surpresa, eu não vou poder repetir essa tática em nenhum cliente mais, né? Os candidatos não vão mais cair nessa pegadinha, né? E aí a câmera, na mesma dinâmica da videoentrevista, onde aparece uma pergunta e a câmera abre para eles gravarem, eles recebiam a notícia de que eles tinham sido aprovados. Que legal. E aí reação, né? eles caíram no trote lindamente. Foi uma coisa linda de ver a emoção deles de participarem, de terem sido, né? Escolhidos, né? Exatamente. Olha só, ainda há pouco você falou meninas, aí você disse, a gente vai voltar a falar disso. Então fale agora. O que é? O que você guardou pra gente? Meninas. E aí eu tenho que fazer um disclaimer legal aqui, que é a gente, na VES, a gente se apaixona pelos nossos clientes, antes de mais nada, né? E a gente é apaixonado pela Aura. Isso é um fato. A gente é apaixonada mesmo. E a gente tem uma relação tão bacana com a Aura que eles nunca viraram pra gente e falaram assim, a gente tem objetivos específicos de nada. A gente quer que tragam-se as melhores pessoas. E numa mineradora, por mais que hoje seja muito mais tranquilo e tal, ainda é um ambiente industrial, né? E aí, ano passado, a gente contratou 70% de meninas para trabalharem em mineração. Então, isso requer uma abertura não só do processo seletivo, mas dos líderes. E aí eu tenho que tirar o chapéu aqui para a Aura. Que E aí a gente volta na pergunta que eu te fiz lá no início, né? Desafiando que se a Aura realmente queria pessoas diferentes e novas e que questionassem o status quo. Tá aqui o exemplo concreto. Sim, fato. Né, acontecendo. É isso. Hoje tem trainees da Aura que estão numa operação de mina. Elas que Geólogas, Eu engenheiras. ia perguntar das formações, né? Mas Sim. qual é a Estão mais ligadas ao core business, né? Não. Geologia, engenharia, tem Minas, algumas pessoas, engenharia de minas, engenharia civil, química, engenharia química, isso aí. galera que tá mais ligada técnica, ao core. né? Mais E técnica. Geologia. Sim. Mas muito a gente faz bacana. também para áreas administrativas, financeiro, segurança, RH. RH. Sim. RH. É Legal. isso. Vamos. Como é que a gente fecha? Pedindo recomendação para trainees ou tem outra ideia? Não aí? seria Como bacana que- se a Isabela mandar um recado agora para quem é essa nova geração, né? Porque o programa de trainees não vai terminar, né? O que você Não, todo falaria ano tem, né? para a próxima turma? Ou Quem não. vocês querem? Quem vocês querem que a VES busque no mercado aí para vocês? Que Então, perfil? Antes dela responder, dá like, comenta, compartilha com os amigos. Comenta E aí. se o que você inscreve tá no canal. A gente devia fazer isso todo episódio, a gente sempre esquece de fazer, então me lembrei agora. Like. Dá like aí. E se você é candidato a trainee, aproveita, manda pra garotada aí também. Bota Manda no teu pergunta, grupo. manda pergunta, a gente escreve, Sim, claro. escreve Show. perguntas aí. Escreve perguntas O que no eu devo comentário fazer? do O episódio. que você tem feito da sua vida? Que a né? gente O traz que a você quer? resposta. Isso aí. Boa. Legal. Bem. Boa. Volta vamos a lá. pergunta que eu esqueci. esqueci Quem é que você quer atrair para a Aura como próximos programas. próximos programas de trainee? Eu acredito que a gente está dentro dessa linha de crescimento que eu falei. Então, quem topa fazer parte de escrever a história de crescimento da Aura, que está fazendo uma mineração diferente, está tendo um olhar diferente para as pessoas, para a comunidade, para os acionistas. Então, se tem um impacto se nessas alguém comunidades onde muito vocês grande, estão, né? a gente faz a diferença, né? Onde a gente está inserido. Muito legal. É isso. Se quer escrever esse capítulo dessa história incrível, então vem com a gente. E procure a VS Jobs Isso aí. para os programas de trainee Com da Aura certeza. e de outras grandes empresas também, né, Vitor? Exatamente, tamo junto nessa. Boa, legal.
Obrigado. Valeu, Obrigado, gente. obrigadão. Obrigada. Você também, valeu. A gente se vê no próximo episódio. E aí, Marcelo, acabamos de fazer uma gravação com a Isabela da Aura e o Vitor Varandas. O que tu leva dessa conversa? O que mais te chamou a atenção nesse? Sabe o que eu achei muito legal, Gederson? Na hora que o Vitor descreveu a videoentrevista, que ela é assíncrona, mas tem um toque de humanização. Porque em vez da pessoa ler a pergunta num e-mail ou no próprio vídeo na tela do computador, essa pergunta é feita por uma pessoa da empresa, né, no vídeo. Ela assiste, ela vê essa pessoa, então tem esse toque. E o interessante é que o Vitor comentou que como isso converteu, como isso melhorou a qualidade das respostas dos jovens. Eles se sentem muito mais à vontade, apesar de saber que a pessoa não está ali ao vivo com ela. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Vez Jobs. Ficha técnica. Realização, Você Está Contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.